Milionário surpreende ao encontrar mendiga negra em seu banho. A ressonância dos gritos ecoava pelo saguão de entrada do luxuoso prédio em São Paulo. Eloy Albuquerque, uma jovem faxineira de 24 anos, nunca imaginou que sua vida mudaria tanto naquela noite. Com um sorriso tímido e um coração apreensivo, ela subiu as escadas até o elevador. A rotina diária sufocava, e as lembranças do desaparecimento com sua mãe sempre a perseguiam. Enquanto o olhar rígido do pai pastor parecia ressoar em sua mente, ela precisava de uma pausa, nem que fosse por um instante. Foi quando, inesperadamente, a porta do elevador se fechou e um truque eletrônico fez com que ele parasse entre andares. O pânico tomou conta. Eloísa se viu sozinha, o coração disparando, enquanto tentava apertar todos os botões na esperança de que algo mudasse. Mas antes que pudesse entender a situação, o elevador deu um solavanco e, com um estalo, havia chegado ao último andar. A porta se abriu de repente, revelando o cheiro. O perfume enigmático, misturado com a frescura do mar, parecia convidá-la a entrar. Mas antes que pudesse dar mais um passo, um homem apareceu. Caetano Dávila Torres, o bilionário cuja fama falaram de banco, de ações e de um passado obscuro. Ele estava lá, em pé, na porta de sua luxuosa cobertura, com uma expressão que variava entre o alívio e o espanto. Mas o que ninguém esperava era que uma jovem faxineira e um magnata se encontrariam naquela situação insólita. "O que você está fazendo aqui?" Sua voz soou dura, mas havia uma fragilidade por trás dela, como vidro prestes a se quebrar. Eloy apenas gaguejou, tentando entender o que acontecia. A tensão pairava no ar. Olhando ao redor, ela percebeu fotos de uma mulher com um sorriso radiante. Isabela, o nome que ecoava nas notícias, a mulher que todos falavam, mas poucos conheceram. E ali, diante dela, estava o homem que perdia cada batalha com a sombra do passado. Entre os dois, um fio invisível de dor e entendimento começou a se entrelaçar. Mas o que começou como um encontro acidental, logo se transformou em uma conexão profunda. Eloy, com sua coragem inesperada, começou a questionar Caetano sobre sua vida, sobre a morte de Isabela. Ele permaneceu em silêncio, os olhos cheios de um misto de tristeza e raiva. A verdade começou a despir-se lentamente, revelando segredos que ele tentava esconder. Uma rede de manipulações e corrupção que envolvia seu sócio Eduardo Vargas. Eloy se viu emaranhada naquela teia. A desapropriação de sua própria vida desafiada por um novo propósito. A busca por justiça não era mais apenas uma questão de reações. Ela precisava agir. À medida que investigavam a morte de Isabela, novas verdades sombrias emergiam. E a própria vida de Eloy corria perigo. Agora o desfecho de suas descobertas pairava no ar como um mistério. Caetano tinha reservas ocultas. Quem realmente era ele por trás da imagem glamurosa? Afinal, quando os segredos começam a ser revelados, quem realmente pode confiar em quem? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E, já que você está aí,
Deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Eloísa e Caetano estavam absorvidos naquela atmosfera carregada, quando de repente um barulho ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão! A janela ao lado estourou em pedaços, espalhando cacos reluzentes pelo chão como estrelas caídas. Eloísa sentiu o coração disparar, seu corpo paralisado pelo choque. O que havia acontecido? A adrenalina subiu como um furacão. Vamos! Caetano gritou, puxando-a para dentro da cobertura. Precisamos nos proteger! Ele a guiou apressadamente para um canto, onde a escada de incêndio poderia ser uma saída. O olhar dele carregava um pânico, disfarçado de determinação. Mas que tipo de ameaça estava por trás daquele momento? A confusão se instalou. O eco dos gritos ressoava pelos andares superiores e a sirene da polícia começava a soar ao longe. Eloísa não conseguia pensar claramente. É um ataque! Ela murmurou, seus olhos amplos refletindo o horror do que estava acontecendo. Caetano não respondia, mas a tensão em suas costas e o jeito apertado que segurava seu braço mostravam que ele sentia o mesmo medo. Então veio a revelação, um rugido que parecia partir a cobertura. A porta foi arrombada. Um grupo de homens encapuzados entrou, armados e prontos para o confronto. Eloísa ficou horrorizada. O sangue gelou em suas veias. Caetano empurrou-a atrás de um sofá de couro. Seu rosto estava contorcido de desespero. Fique calma, não se mova, ele sussurrou. Uma declaração tanto de afeto quanto de urgência. Mas ali, naquele instante, as máscaras começaram a cair. Eloísa olhou para os homens e reconheceu um deles, Eduardo Vargas, o sócio de Caetano. O que ele estava fazendo ali? A lembrança de suas conversas com Caetano, a nação em que a verdade estava emergindo lentamente. Tudo começou a girar em sua mente como um turbilhão. Era como se uma cortina estivesse sendo levantada, revelando o horror oculto das suas vidas. Você não deveria ter vindo aqui, Caetano, Eduardo disse, a voz fria como gelo. Agora você colocou todos nós em perigo. A traição nas palavras refletia um abismo profundo entre eles. Eloísa sentiu um nó se formar na garganta. Caetano, o que está acontecendo? Sua pergunta saiu como um sussurro cortante. Mas antes que ele pudesse responder, Eduardo fez um sinal. Tragam-na! Um dos homens avançou em direção a Eloísa. O medo tomou conta. Ela gritou, mas foi silenciada por uma mão grossa que a agarrou. Lutas internas, memórias de sua infância e a solidão de sua vida se misturavam em seu peito. Ela não seria mais uma vítima. Caetano se levantou com um brilho feroz nos olhos. Abaixe-se! Ele gritou para Eloísa, e no mesmo instante se lançou contra o homem que a segurava. O impacto gerou um estrondo e a batalha eclodiu como um campo de guerra. No meio do tumulto, um tiro ressoou, cortando o ar e paralisando o tempo. Eloísa sentiu um frio na espinha, não sabia de onde vinha. Mas tudo que era familiar se despedaçou em um segundo. Caetano caiu. Sua expressão, uma mistura de surpresa e dor. Não! Foi tudo o que ela conseguiu gritar, enquanto o mundo à sua volta desmoronava.
As verdades que ela havia descoberto sobre o passado de Caetano e a morte de Isabela agora estavam envolvidas naquele caos. O que mais ele escondia? O que realmente era? A imagem do homem glamuroso começou a ruir. E na medida que as sombras cercavam a cena, Eloísa percebeu que, no fundo, eles estavam todos entrelaçados em um jogo muito maior. E assim, enquanto o cenário explodia em emoções e revelações, uma única pergunta ecoava em sua mente. Quando os segredos começam a ser revelados, quem é o verdadeiro inimigo? Eloísa se sentiu paralisada ao ver Caetano caindo, o peso do tiro ecoando na sua mente como um rugido. O corpo dele caiu pesadamente no chão, e o mundo ao seu redor girou em câmera lenta. O pânico a invadiu. "Caetano!" ela gritou, mas a voz mal saía, sufocada pelo terror. Eduardo Vargas estava ali, com um sorriso frio, enquanto olhava para Caetano no chão. "O que você esperava?" Ele riu, mas não havia humor nos seus olhos. Sempre há um custo para se meter onde não deve. O sossego do ar se despedaçou em gritos e confusão. Os homens armados cercaram Eloísa, mas um lampejo de raiva tomou conta dela. Em meio ao caos, ela não era apenas uma faxineira. Era alguém determinada a não ser mais uma vítima. Olhou para Caetano, que se contorcia, tentando entender o que havia acontecido. A dor se espalhava em seu rosto, mas havia uma intensidade nos olhos dele que não desaparecia. Eloísa não vale para... Ela não ouviu o resto. O impulso primal a levou em direção ao grupo. De repente, o que tinha como sendo uma batalha tinha se tornado um jogo de gato e rato, onde cada movimento podia ser fatal. Um dos homens se aproximou, mas antes que ela pudesse reagir, uma explosão de luz ofuscante preencheu o espaço. Uma flashbang! A visão de Eloísa se embaçou e seu corpo se moveu por instinto. O que era aquilo? O som estourou em seus ouvidos como um trovão. Uma figura vestida em preto surgiu, se movendo rápido como um espectro. Era como se o tempo tivesse parado. Eloísa viu a silhueta se aproximar, e antes que pudesse processar, um golpe impactou no rosto do homem que a cercava. Ele caiu, atordoado. Outros começaram a se virar, confusos. Era Eduarda, a amiga de infância de Eloísa. "O que você está fazendo aqui?" a jovem gritou com os olhos arregalados. Ele nunca tinha estado ali antes, nas lembranças que ela tinha. "Eu disse que você não deveria vir. Você não sabe a que se está metendo." As palavras de Eduarda foram como um balde de água fria. O que ela sabia que Eloísa não sabia? Nesse momento, Eloísa percebeu que tudo era muito mais complicado do que parecia. A conexão, as coincidências, uma sensação de traição encheu seu peito. "Caetano, o que você esconde?" Eloísa questionou, sua voz ecoando no espaço da sala. O olhar dele, agora cheio de dor e confusão, apenas a fez sentir mais angustiada. Ele estava lutando para se levantar. "Eu vou te explicar. Só fique longe do excesso de violência." Eduardo, ainda em pé, parecia entre a raiva e o riso. "Olha só! A faxineira trouxe uma amiga! Como é conveniente! Mas você não compreende, não é? Você não tem ideia de quem eu realmente sou." A adrenalina subia. Eloísa percebeu que tinha que agir. Dizendo a si mesma que não havia voltado, ela correu para Caetano, se apoiando no sofá que ainda permanecia firme. Em um impulso feroz, ela puxou Caetano, guiando-o para trás dela, como se esse gesto significasse protegê-lo de um destino incerto. E então, em um golpe de sorte, um dos homens levantou a arma novamente e disparou. O tiro não foi direcionado a eles, mas acertou Eduardo. A sala ficou em silêncio absoluto. Olhares se cruzaram e o mundo ao redor perdeu a cor.
Eduardo tombou, seu sorriso se desvanecendo numa expressão de incredulidade. Mas algo não estava certo. Antes que Eloísa pudesse processar, tudo começou a mudar. Ela viu um olhar entre Caetano e Eduardo, uma troca silenciosa, uma resolução. Era como se uma parte do quebra-cabeça tivesse caído em seu lugar, mas ela não sabia qual. Um arrepio a percorreu. O que se escondia na história entre eles? Caetano, agora pálido e claramente ferido, segurou-a pela mão. "O que você não sabe?" ele começou. Mas antes que pudesse terminar, os olhos dele se reviraram e ele desmaiou. Eloísa, em choque, gritou, segurando firme. Agora, com Eduardo caindo e Caetano à beira do desmaio, a verdade sobre quem eles realmente eram começava a se revelar. Mas no fundo, Eloísa sabia que a história ainda estava longe de ser contada. "O que está acontecendo com você, Caetano?" Suas palavras se tornaram um sussurro, perdida em meio ao tumulto. O caos recomeçava, as sombras tão próximas que pareciam tocar a alma dela, e no meio desse colapso de segredos, a única coisa que restava era a inquietude de uma nova pergunta na mente de Eloísa. Quem realmente controlava o destino deles? Eloísa se sentia paralisada ao ver Caetano caindo, o peso do tiro ecoando na sua mente, como um rugido. O corpo dele tombou pesadamente no chão, e o mundo ao seu redor parecia ter desacelerado. O pânico a invadiu. "Caetano!" ela gritou, mas a voz mal saiu, sufocada pelo terror. Eduardo Vargas, de pé, olhava para Caetano com um sorriso frio. "O que você esperava?" Ele riu, mas não havia humor em seus olhos. Sempre há um custo por se meter onde não se deve. A tranquilidade se despedaçou em gritos e confusão. Os homens armados cercaram Eloísa, mas um lampejo de raiva tomou conta dela. Em meio ao caos, ela não era apenas uma faxineira. Era alguém determinada a não ser mais uma vítima. Olhou para Caetano, que tentava se levantar. Sua expressão era de dor e confusão. "Eloísa, não olhe para!" Ela não ouviu o resto. O impulso primal a levou em direção ao grupo. O que tinha sido uma batalha, agora se tornava um jogo de gato e rato, onde cada movimento podia ser fatal. Um dos homens se aproximava, mas antes que pudesse reagir, o som de uma explosão de luz preencheu o espaço. Uma flashbang. O som ressoou como um trovão estourando em seus ouvidos. Uma figura vestida de preto surgiu, movendo-se rápido como um espectro. Eloísa viu a silhueta se aproximar, e antes que pudesse processar, um golpe atingiu o homem que a cercava. Ele caiu atordoado. Outros começaram a se virar, confusos. Era Eduarda, amiga de infância de Eloísa. "O que você está fazendo aqui?" ela gritou, assustada. Como assim? Nas memórias e nos planos que haviam feito juntas, nada indicava que ela estaria ali, agora, em meio àquela confusão. "Eduarda, você não devia estar aqui!" Eloísa respondeu, enquanto a confusão a envolvia. "Eu disse que você não sabia que se estava metendo." O olhar de Eduarda era intenso, cheio de um misto de desespero e determinação. Mas Eloísa sentia algo a incomodava. Uma sensação estranha ao ver a amiga tão envolvida. "Caetano, o que você esconde?" Eloísa perguntou, sua voz um sussurro, moldada pela urgência e pela angústia. Caetano, pálido e claramente ferido, segurou com força sua mão. "O que você não sabe?" Mas ele não pôde terminar. Os olhos dele se reviraram, e então ele desmaiou. Eloísa gritou, segurando-o firme. Naquele momento, Eduardo, ainda de pé, observou a cena com um sorriso sinistro. Mas antes que ele pudesse se mover,
Algo inesperado aconteceu. Outro homem apareceu na porta. Desse vez, carregando um insignificante pequeno satélite na mão. Ele parecia nervoso e, enquanto todos olhavam, começou a gritar: "Não! O plano mudou! O que vocês estão fazendo?" "O alvo não era o Caetano!" As palavras cortaram o ar como uma faca. Eloísa ficou sem palavras e um nó se formou na sua garganta. O que era aquilo? Um alvo? Eduardo olhou para o novo homem com medo. "Você não deveria estar aqui. Eles vão te matar." O novo homem, tremendo, continuou: "Eles descobriram o que está acontecendo. Isabela não morreu por acaso. Ela sabia demais. Ele está por trás de tudo." O silêncio tomou conta da sala. As revelações começaram a ecoar. Isabela! A mulher que havia sido tema de todas as conversas, todos os olhares e todas as suspeitas. "Caetano, você sabia quem era Isabela?" Eloísa perguntou, desesperada por uma resposta. Mas antes que Caetano pudesse reagir, uma neblina de fumaça começou a envolver a sala. Era tudo muito confuso. As sombras dançavam, enquanto as vozes se mesclavam em um caos absoluto. O pânico subiu na sala. Os homens armados pareciam desorientados, enquanto o novo homem tentava explicar algo que só gerava mais perguntas. "Se ele descobriu que você está aqui, não temos tempo. Precisamos sair." Eloísa, agora no meio de um quebra-cabeça cheio de peças que não se encaixavam, sentiu a adrenalina bombear em suas veias. O que ela havia feito para merecer tudo isso? Tudo o que ela queria era uma pausa, mas pela primeira vez tornou-se parte de um plano que ia além de si mesma. Ela olhou para Caetano, que já começava a recuperar a consciência. "Precisamos agir!" Seu coração batia forte. Mas nesse instante, algo ainda maior e mais sombrio pairava no ar. Se Isabela sabia demais, o que mais ele escondia? Será que todos estavam interligados por um fio invisível de segredos e traições? E enquanto a fumaça a envolvia, ela percebeu que o verdadeiro inimigo poderia ser alguém bem próximo. Quem realmente poderia confiar? Eloísa estava paralisada, o coração pulsando em um ritmo frenético. Tudo ao seu redor parecia estar em câmera lenta. O novo homem, com esse satélite insignificante na mão, havia deixado uma bomba em suas palavras. Isabela não tinha morrido por acaso. Quem estava por trás de tudo isso? A fumaça começava a se dissipar, mas o caos dentro de sua mente apenas aumentava. "Eloísa, precisamos sair agora!" Eduarda gritou, puxando-a pelo braço. Mas sua mente estava em frangalhos, presa entre a urgência da situação e a avalanche de dúvidas que se acumulava. O que ela realmente sabia sobre Caetano? "Não pode ser verdade!" Eloísa retrucou, olhando de Eduarda para Caetano. E naquele momento, ao ver o olhar aflito em seu rosto, uma onda de desespero tomou conta dela. "Caetano, me diga que isso não é verdade!" Ele tentava levantar a cabeça. A dor era visível em cada linha de seu rosto. "Eu não sabia!" Ele gaguejou, parecendo tentado a se envolver na confusão de revelações. A fraqueza em sua voz despedaçou a esperança que Eloísa tinha de entender. O homem com o satélite parecia cada vez mais nervoso. "Eles vêm! Estão atrás de nós! Essa não é apenas uma questão de vida ou morte. A vida de todos nós está em jogo." Ele estava gelado de pânico. Eloísa queria acreditar que tinha controle. Mas então, outro olhar passou por sua mente. Uma verdade insuportável. Eduardo, que estava estirado no chão, começou a se mexer.
Algo na sua expressão mudou a energia no ar. Jerônimo, o novato, o ajudou a se levantar. Você não deveria ter interferido. Eduardo gritou com raiva, tentando puxar a arma de volta. Você só fez tudo piorar. Piorar? Você não tem ideia do que está prestes a acontecer. O novo homem gritou de volta, a tensão crescendo. Eloísa recuou, sentindo um nó se formar na garganta. O que significava aquilo? A frase ecoou em sua mente. Eduardo olhou para Caetano, um sorriso torto se formando. Você achou que poderia escapar? Não é? O plano sempre foi isso. Acabar com tudo isso e você, Eloísa, só ajudou. Cada palavra dele sentenciou um peso que fez o coração dela afundar. As flechas do desespero perfuraram seu peito. Eloísa era apenas uma faxineira, uma observadora na vida de Caetano, mas agora ela se sentia uma peça crucial em um tabuleiro mortal. O que você quer de mim? Ela gritou, os ecos de sua voz cortando a tensão. Nesse exato momento, a entrada se abriu com estrondo. 2 homens entraram, fortes e determinados. O terror se espalhou pelo grupo. Eduardo, não temos tempo! Eles chamaram. Suas vozes dominantes eram como um raio em meio à tempestade. No ápice do desespero, um dos homens olhou para Eloísa. Você tem de correr. Eles sabem quem você é. Eloísa franziu a testa, confusa. O que eles queriam dizer? Só ali ela entendeu. Algo em sua vida era mais relevante do que imaginava. Algo que tinha sido escondido por anos. E então tudo se desfez. Caetano, que estava tentando se levantar, sussurrou. Eloísa. Você precisa saber a verdade. Seu olhar era intenso e uma súbita luz verde iluminou a sala. O satélite começava a emitir um brilho ameaçador. Caetano! Eloísa gritou, mas não conseguiu se mover. A verdade que ele estava prestes a revelar poderia ser devastadora. Nesse instante, uma explosão estrondosa ofuscou a visão. A fumaça tomou conta de tudo. E Eloísa se sentiu sendo puxada, sua mente girando em confusão. Quando a névoa finalmente se dissipou, ela não viu mais Caetano, e no fundo de seu coração, uma única pergunta consumia. Quem realmente era ela? O que isso significava para o que estava prestes a acontecer? A história bela estava apenas começando, e a verdade que estava por trás de tudo poderia ser mais sombria do que ela jamais imaginou. Eloísa estava paralisada, o coração pulsando em um ritmo frenético. Tudo ao seu redor parecia estar em câmera lenta. O novo homem, com aquele satélite insignificante na mão, havia deixado uma bomba em suas palavras. Isabela não tinha morrido por acaso. Quem estava por trás de tudo isso? A fumaça começava a se dissipar, mas o caos dentro de sua mente apenas aumentava. Eloísa, precisamos sair agora! Eduarda gritou, puxando-a pelo braço. Mas sua mente estava em frangalhos. Presa entre a urgência da situação e a avalanche de dúvidas que se acumulava. O que ela realmente sabia sobre Caetano? Não pode ser verdade! Eloísa retrucou, olhar alternando entre Eduarda e Caetano. Ele tentava levantar a cabeça. A dor era visível em cada linha de seu rosto. Eloísa, não olhe para... Ela não ouviu o resto. O pânico e a adrenalina pulsavam nas veias dela. O impulso primal a levou em direção ao grupo. O que tinha sido uma luta, agora parecia um jogo de gato e rato, onde cada movimento poderia ser fatal. O homem com o satélite parecia cada vez mais nervoso. Eles vêm! Estão atrás de nós! Essa não é apenas uma questão de vida ou morte. A vida de todos nós está em jogo. Eloísa
Queria acreditar que tinha controle. Mas então, em meio ao tumulto, outro homem apareceu na porta. Ele tinha uma expressão faminta de raiva. Eduardo, você não deveria ter interferido. O novo homem gritou, e as palavras pareciam estalar no ar pesado da sala. O ar se tornou tenso, e Eloísa começou a sentir um frio na espinha. A adrenalina subia enquanto a tensão aumentava. Um do grupo que estava cercando Eduardo começou a murmurar entre si, e Eloísa captou uma palavra que fez seu sangue gelar: traição. Eduardo olhou para Caetano, um sorriso torto se formando em seus lábios. Você achou que poderia escapar, não é? O plano sempre foi acabar com tudo isso. E você, Eloísa, só ajudou. Cada palavra era um golpe, e a confusão se transformou em pânico. A expressão de Caetano se contorceu em dor, mas havia algo mais nos olhos dele. Um relâmpago de verdade parecia iluminar seu olhar. Eloísa, não! Ele estava se esforçando para se levantar. No entanto, a raiva e a luta estavam sobrecarregando a sala. Então, tudo aconteceu em um instante. O novo homem gritou e avançou, e no meio do caos, alguém puxou um gatilho. O estrondo reverberou pela sala, e tudo se transformou em um desastre. Eloísa se virou, horrorizada, e viu o homem caindo com uma expressão de choque. Caetano! A voz de Eloísa ecoou, mas as palavras estavam perdidas no som ensurdecedor da explosão. O brilho do satélite se intensificou, e Eloísa ficou paralisada, presa entre o pânico e a confusão. O que estava acontecendo? Então seu olhar se fixou novamente nele. Enquanto o corpo do homem caía, Eloísa percebeu algo chocante. Caetano estava de pé, mas a expressão dele agora era diferente. Ele tinha um ar sombrio, como se uma máscara estivesse caindo. Eu lamento, Eloísa, ele disse, e toda a sala ficou em silêncio. Os outros se viraram, suspensos entre a dúvida e o medo. Lamento, Eloísa murmurou confusa. Ele conhecia aquele homem? Não fazia sentido. Ela viu a ligação, um fio invisível que, quando puxado, revelava uma montanha de segredos enterrados. Você sabia de tudo isso? Sobre Isabela? Sobre Eduardo? Caetano, que uma vez parecia um herói, agora estava diante dela como um vilão. Não é assim que eu queria que você soubesse. Tudo em sua voz parecia um convite para que ela entendesse as camadas ocultas. O tremor de seu corpo começou a surgir. Pânico e raiva se entrelaçaram dentro dela. Você me usou para isso? Você sabia e não me contou? Não havia mais volta. A confiança estava quebrada e as sombras começaram a se agitar novamente. Enquanto a fumaça se dissipava, outras perguntas surgiram. Como assim ele estava ali, em meio ali com Eduardo? Qual era o verdadeiro plano deles? E nos olhos de Caetano, Eloísa viu um fundo de dor que a fez hesitar. A verdade era aterradora. Não eram aliados, mas dois lados de uma mesma moeda. A única coisa que restava era a unidade de quem tinha se tornado um campo de batalha repleto de segredos e traições. Entre a fumaça, o perigo se aproximava novamente, enquanto bem coisas piores estavam prestes a acontecer. E agora? Eloísa questionou, o desespero aumentando. Então ela viu um flash de luz na esquina da sala. O que mais estava escondido nas sombras? Uma nova revelação estava prestes a iluminar tudo. A fumaça começou a se dissipar, mas as perguntas na cabeça de Eloísa apenas aumentavam. Caetano, o que você esconde? A expressão dele estava entre a dor e a confusão.
E, assim que ele começou a se levantar, uma luz verde ofuscante cortou o ambiente. Antes que ela pudesse entender o que estava acontecendo, algo estrondoso explodiu em seu interior. O satélite nas mãos do novo homem começou a piscar freneticamente. "Corra! Agora!" ele gritou. Mas as palavras não penetraram seu pânico. O tempo parecia se arrastar. Tudo ao redor era um borrão. Uma onda de calor e luz os envolveu. E Eloísa sentiu a adrenalina subir. Ela olhou para Eduarda, que estava paralisada, os olhos arregalados. Segundos depois, o chão sob eles tremeu, como se uma bomba tivesse sido detonada. O prédio inteiro parecia vibrar. Ouvindo gritos ao fundo, Eloísa percebeu que precisava agir. "O que está acontecendo?" ela gritou, tentando achar uma resposta no caos. Então, sem aviso, uma explosão devastadora ressoou. E a parede atrás de Caetano desabou como papel. Ele foi lançado para o lado, e Eloísa gritou de medo, enquanto a poeira e os destroços preenchiam o ar. Com a visão embaçada, ela se lançou em direção a Caetano, que se contorcia no chão. "Caetano!" ela gritou, os dedos se afastando, tentando alcançá-lo. Mas a fumaça e o estrondo tornaram tudo confuso. Foi quando algo a atingiu. O novo homem foi arremessado para trás, diretamente em direção a Eloísa. "Não! Cuidado!" gritou Eduarda. Mas foi tarde demais. O homem caiu em cima dela, arrastando-a para o chão. A dor explodiu em sua cabeça. Agora, tudo se misturava. O barulho, os gritos, a fumaça. Eloísa tentou lutar, mas a visão se apagava. Então, uma luz forte apareceu. Um brilho incandescente iluminou a sala. E todos ficaram em silêncio, como se o tempo houvesse parado. Eloísa sentiu uma energia percorrer seu corpo. Uma força inexplicável que a fez abrir os olhos. Quando ela se levantou, a sala estava diferente. Era Isabela. Mesmo ferida, ali estava a mulher que todos acreditavam estar morta. O olhar dela cruzou com o de Caetano e algo passou entre eles. "Isabela?" Caetano murmurou, a voz dela soando como um eco distante. Eloísa estava paralisada, o coração batendo rápido. Como isso era possível? "Você tinha que vir, Caetano. Eles descobriram. Não podemos nos esconder mais. A verdade precisa vir à tona", Isabela falou. E o peso de suas palavras era assustador. Eduarda olhou para Eloísa, confusa. "Você sabia? Você conhecia Isabela?" O pânico tomou conta. Eloísa balançou a cabeça, sem saber o que pensar. A conexão entre eles era palpável e a revelação a atingiu como um golpe. Tudo o que ela sabia estava desmoronando. Enquanto Isabela se aproximava mais, uma sombra se projetou atrás dela. Era Eduardo. "É um truque, Isabela! Não dá para confiar nela!" Ele estava ensandecido, os olhos fixos na mulher. E a tensão cresceu como um fogo prestes a explodir. Eloísa se perguntava a quem deveria acreditar. "Você nunca foi de confiar, Eduardo", Isabela disse, sua voz firme. "E agora chegou a hora de todos nós enfrentarmos a verdade." O olhar de Eloísa se fixou no rosto da mulher. Ela tinha tantos segredos para revelar. O que mais havia escondido? "Caetano, nós precisamos ir", Isabela insistiu. E a urgência em sua voz fez o coração de Eloísa disparar. "Se não agirmos agora, tudo estará perdido." E quando Caetano a olhou, Eloísa viu lágrimas nos olhos dele. "Isabela, eu não posso deixar que isso aconteça de novo. Não posso perder você outra vez." Bam! Uma nova explosão sacudiu o local. O prédio estava desmoronando. A confusão rapidamente tomou conta.
e Eloísa estava em um ciclo de emoções. A verdade era mais devastadora do que ela pensava. Tudo o que conhecia about Caetano e Isabela agora estava em jogo. Sem pensar duas vezes, Eloísa segurou a mão de Caetano. Vamos sair! E enquanto escorriam, o chão tremia sob seus pés. A única coisa que ecoava na mente dela era uma pergunta. Se a verdade era tão perigosa, até onde eles estariam dispostos a ir para escondê-la? A fumaça começou a se dissipar, mas as perguntas na cabeça de Eloísa apenas aumentavam. Caetano, o que você esconde? A expressão dele estava entre a dor e a confusão. E, assim que ele começou a se levantar, uma luz verde ofuscante cortou o ambiente. O satélite nas mãos do novo homem pulsava e emitia um som agudo, como se estivesse prestes a explodir. Corra, agora! Ele gritou. Mas Eloísa estava paralisada, a mente confusa. O que estava acontecendo? Isabela, com um olhar determinado, agarrou Caetano pelo braço e puxou-o em direção à saída. Mas ele hesitou. Não, Caetano! Precisamos ir. Eloísa implorou, ainda tentando entender o que se passava. Eles descobriram. Precisamos voltar. Gritou o homem do satélite. Mas o estrondo de uma nova explosão ecoou. E as paredes começaram a tremer. Eloísa sentiu o medo tomar conta dela como uma onda avassaladora. O que está acontecendo? Quem são eles? Ela perguntou com a voz tremendo. Isabela olhou para Eloísa, os olhos brilhando com a intensidade que a fez estremecer. Nós não temos tempo para explicações, Eloísa. Você precisa saber a verdade, mas agora não é a hora. E com isso, ela puxou Caetano novamente. O brilho do satélite aumentou e a sala foi iluminada como se estivesse pegando fogo. Mas no meio da confusão, algo mudou. O novo homem gritou: Não! Vocês não podem ir. O plano será arruinado. Sua voz estava cheia de desespero e Eloísa sentiu uma onda de pavor. O que ele queria dizer com aquilo? Um impulso na escuridão. Eduardo se levantou, segurando uma arma que havia recuperado do chão. Ele tinha um sorriso sinistro e a tensão na sala se disparou. Parem! Ninguém vai a lugar algum! Ele apontou a arma, a mão tremendo, mas seus olhos brilhavam com uma raiva contida. O clima gelou e Eloísa pode ouvir seu coração batendo forte no peito. Eduardo, não! Eloísa gritou, mas foi interrompida por uma nova explosão que a fez estremecer. O prédio estava desmoronando em volta deles. E então, em um movimento rápido, Eduardo disparou. Mas não atingiu Isabela ou Caetano. O tiro acertou a parede ao lado e uma parte desabou, revelando um espaço escuro. Uma passagem secreta. É a única saída! Vamos! Isabela gritou, empurrando Caetano na direção da passagem. Mas antes que pudesse seguir, uma nova figura surgiu das sombras. Uma mulher com um olhar familiar que fez Eloísa parar no lugar. Mãe? Foi tudo o que conseguiu murmurar. A mulher que acreditava estar desaparecida há anos estava ali, bem na frente dela. Os olhos dela eram iguais aos de Eloísa. Você precisa correr! Eles vêm atrás de você! A voz dela era uma mistura de urgência e um amor que, percebendo um abismo de tempo perdido entre elas. A sua mãe? Caetano perguntou. Mas a confusão era palpável. Eloísa estava em choque, perdida entre o retorno de sua mãe e a violência que a cercava. Mãe, o que está acontecendo? Ela conseguia sentir as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eloísa, não há tempo para isso. O destino de todos está em jogo. A mãe dela respondeu.
E Eloísa sentiu um nó na garganta. Mas antes que pudesse questionar mais, Eduardo moveu a arma outra vez. Você não vai escapar. Ninguém vai. O que Eduardo realmente queria? O que havia sido escondido do mundo que tornava tudo tão letal? A situação estava fugindo do controle. Subitamente, Isabela olhou para a mão da mãe de Eloísa. Não! Como você? Eloísa viu pela mão da mãe brilhar. Algo metálico e brilhante aparecendo de forma repentina. É a chave! Precisamos dela! Gritou. Mas o rosto de Eduardo se contorceu de raiva. Você não vai fazer isso. Todos pagarão a conta. Em um movimento desesperado, na tentativa de protegê-los, Caetano empurrou Eloísa para a passagem. Mas antes que conseguisse entrar, Eduardo disparou. O som do tiro ecoou, mas o brilho da mão da mãe de Eloísa a envolveu em uma luz intensa. O impacto do tiro não veio, mas o desespero aumentou. Eloísa estava atordoada e em um piscar de olhos, a passagem se fechou, deixando-a sozinha. Ela gritou, mas a voz ficou presa na garganta. Mãe! Caetano! E aquele instante aterrador se transformou em um eco de solidão. Neste momento, a única pergunta que pairava na mente de Eloísa era: por que a verdade do seu passado espreitava cada movimento? E qual era o real significado de tudo isso? Se sua mãe estava ali, quem realmente era Eduardo e que papel ele tinha na vida de todos eles? A sala começou a escurecer. E no fundo, havia uma resposta esperando para ser revelada. Mas a que custo? Eloísa estava atordoada, o coração batendo a 1000 por hora. A última visão dela foi a passagem fechando, um teto desmoronando sob seus medos. Ela estava só, perdida em pensamentos turbulentos. O que aconteceu? Onde estava Caetano? Onde estava sua mãe? Mas então, quando ela menos esperava, uma sombra emergiu do caos. Era a mãe de Eloísa. Ela estava de pé, olhando ao redor. Mas algo não estava certo. O olhar dela não era de alarme, mas de frieza. Eloísa, ela disse com aquela mesma voz familiar. Você precisa esquecer Caetano. Como você? O que está acontecendo? Eloísa balbuciou, a confusão se cristalizando em seu peito. O que estava acontecendo? Sua mãe estava aqui, mas aquele tom de voz parecia contido, quase calculado. Ele não é de confiança, a mulher disse, a frieza se transformando em uma ordem. Eduardo estava certo sobre tudo. As palavras cortaram o ar como um facão. Eloísa sentiu o mundo desabar sobre seus pés. Eduardo? O que você está dizendo? A incredulidade sufocava a voz dela. Ele está envolvido, Eloísa. Está em tudo. A revelação parecia uma bomba prestes a explodir. Eu cuidei de tudo que você e sua mãe viram. Você foi protegida. Fui eu que escondi Isabela de todos. Caetano era apenas uma distração. O chão parecia girar. Eloísa sentiu o nó na garganta. Então você estava por trás de tudo. Você me enganou. Isabela, não é a vítima. É você quem está no controle. O choque a paralisava, mas ao mesmo tempo acendia uma raiva que fervia dentro dela. Meu amor, você sempre foi uma peça importante nesse jogo. Mas você não pode saber a verdade. Você precisa ficar longe de tudo isso. A mãe olhou para os lados, como se temesse que alguém estivesse ouvindo. Pelo jeito que ela falava, parecia que não era a primeira vez que atuava assim. Você está falando como se estivesse certa, mas... Eloísa começou, mas foi interrompida pela alucinação de Caetano aparecendo novamente no meio da fumaça.
Ele estava se levantando. A expressão no rosto dele a pegou despreparada. Eloísa! Ele chamou, os olhos cheios de determinação. Não acredite nela! Sua mãe está mentindo! O olhar dele se cruzou e uma onda de tensão percorreu o espaço. A mãe de Eloísa pareceu hesitar por um momento, mas logo se recompôs. Caetano, você está ferido. Não lute contra isso! Ela gritou, a voz misturada com um certo desespero. E naquele momento, tudo começou a fazer sentido. A verdade surgia e girava como um tornado. A verdade, mãe! Diga-me a verdade! Eloísa exigiu, todo o pânico e confusão transparecendo na voz. Mas foi então que a sala tremeu novamente e um estrondo ensurdecedor interveio. Uma nova explosão lançou pedaços das paredes pelo ar. Eloísa se jogou para o lado, mas quando olhou para o canto, o homem com o satélite estava ali, mas não parecia mais tão nervoso. Havia um brilho de triunfo em seu olhar. Vocês realmente acreditaram que os esconderijos eram seguros? Ele riu, e a risada enchia a sala, como uma música macabra. A verdade impera e não pode ser silenciada. Eloísa recuou, o choque tomando conta de sua mente. O que ele sabia? O que mais estava enterrado sob a superfície desse caos? Aquela figura, embora estranha, tinha alguma ligação com a história que estava sendo desenrolada. As peças estavam mudando e crescendo a cada segundo. Agora vocês não têm escolha. É hora de revelar a verdade que conecta a todos nós. E enquanto ele falava, um brilho intenso emanou do satélite, preparando-se para revelar algo obscuro. Algo que poderia mudar tudo de uma vez. Os olhares se cruzaram, a confusão e a urgência preenchendo a sala. O passado, o presente, tudo estava prestes a se confrontar. O que era essa verdade? De quem era a aliança e quem era o verdadeiro inimigo? Sentiu o frio da incerteza, sabendo que as respostas estavam ali, invisíveis, esperando para surgir em um novo colapso de revelações. A tensão estava no ar. A luz verde do satélite pulsava e iluminava a sala como um sinalizador. Eloísa estava atordoada, balançando entre o desespero e a dúvida. A mãe estava ali, mas tudo parecia tão confuso. Você precisa acreditar em mim, Eloísa! A mulher dizia, mas o olhar de Caetano transparecia uma verdade que ela não podia ignorar. Caetano, é a sua chance de acabar com isso. Isabela gritou, e naquele momento Eloísa viu o desespero nos olhos dela. Era um pedido sincero, e algo dentro dela se despedaçou. O que você sabe, Isabela? O que a sua vinda aqui realmente significa? A voz dela era um misto de dor e esperança. Eduardo, ferido, ainda tentava erguer-se. Vocês pensam que sabem tudo? Mas a verdade é muito mais sombria. Ele estava prestes a explodir e Eloísa podia sentir que a sala estava prestes a desmoronar sob o peso dos segredos. Então, como se fosse uma cena de filme, a explosão quebrou o silêncio, as luzes piscavam e a fumaça começou a invadir o espaço. Era hora da verdade! Eloísa sentiu um frio na espinha, mas não havia como voltar atrás. É agora! Ela gritou e puxou Caetano pela mão, levando-o em direção à passagem que Eduardo havia revelado. Os dois correram, desafiando o caos. Isabela logo o seguiu, e a mãe de Eloísa estava logo atrás, gritando para eles não olharem para trás. Quando finalmente chegaram à saída, a estrutura no prédio estava se desfazendo. O chão tremia sob seus pés. E um grito de medo ecoou enquanto parte do teto desabava atrás deles, engolindo a escuridão. Eles saíram para a luz, ofuscados pela brasa do sol. Mas o que viram os deixou pasmos. Uma multidão de repórteres, câmeras e policiais cercando o prédio. As sirenes uivavam ao longe.
A verdade estava prestes a ser exposta. Mas qual verdade? A de Isabela? A de Eduardo? Estamos livres, mas a batalha está longe de terminar, disse Caetano com a voz trêmula. Apesar de tudo, ainda havia esperança. A resposta estava nas mãos deles. Eloísa olhou à sua volta, percebendo que o que haviam vivido era só um pedaço do quebra-cabeça. Precisamos contar tudo sobre Isabela, sobre Eduardo, sobre nós. Sua determinação era mais forte que o medo, mas naquele instante algo pesado pairou sobre seu coração. E se a verdade não for o que esperávamos? Caetano perguntou, e a pergunta ecoou em sua mente, como uma sombra crescente. O burburinho da multidão começava a aumentar. E quando estavam prestes a dar outro passo, um rosto conhecido emergiu da multidão. Era o pai de Eloísa, com uma expressão de choque e desespero. O que aconteceu, Eloísa? O que você fez? O tom de acusação martelou em sua mente e ela sentiu o peso de sua história crescer naquelas palavras. Eloísa fez uma pausa, encarando o pai. Ele não entendia. Nenhum deles entendia. Mas ela sabia era que naquela nova vida, com todos os segredos compartilhados, ela tinha a chance de se libertar de tudo. E quando a verdade finalmente se tornasse conhecida, quem realmente seria ela? E acima de tudo, quem poderia realmente ser confiável neste novo mundo tão cheio de sombras? E à medida que a multidão começava a se agitar, Eloísa sentiu uma onda de determinação. Era hora de lutar, de revelar tudo. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, os olhares interrogativos a rodearam. Afinal, como ela poderia desvendar o futuro? Sabendo que o passado ainda gripava forte na sua vida, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de acompanhar essa jornada incrível.